Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de julho de 2012, sábado. O verbete é de número 2356. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 9 máximas. O tema é medo do autoparapsiquismo. A especialidade é a parapatologia. Definição. Agora, quero lembrar que é o nosso professor, fora de série, que está aqui, o André, muito bem assessorado hoje aí. De modo que vocês podem entrar com tudo quanto é pergunta, com o homem é preparado, hein? Cuidado com ele. Definição. O medo do autoparapsiquismo é a condição de inibição, acanhamento, receio, apreensão, inquietação, pusilanimidade, temor e covardia diante da autovivência lúcida dos fenômenos parapsíquicos em geral. Os exupensene patológico, a exupensenidade patológica, a repressão de lembranças traumáticas em vidas anteriores, o temor de errar ou sofrer novamente na vida atual, o preconceito religioso considerando as parapercepções coisas do demônio, as perseguições violentas aos sensitivos ao longo da história humana, o autobloqueio das parapercepções, o bloqueio dos chakras, a repressão do parapsiquismo na infância, o trancamento da mediunidade, o falso casca grossa, a ignorância social quanto à multidimensionalidade, a jejunice parapsíquica, a repulsa aos fenômenos parafenomenológicos, a priorismose paraperceptiva. Eu lembro que a parapatologia tem mais de 20 linhas. Eu só li alguma coisinha. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a etiologia, com 5 formas de uso incorreto ou anticosmoético do parapsiquismo, nesta ou em outra vida, possíveis causas do temor das parapercepções. E também tem o tópico da terapeuticologia, com 4 áreas respectivas ações a serem realizadas pela consciência, objetivando a autocura do medo do autoparapsiquismo. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abordagem bioenergética, abordagem extrafísica, antiparapsiquismo, desrepressão parapsíquica e preço da autoparaperceptibilidade. Frase enfática. A anticosmoética, a ignorância e os traumas parapsíquicos deixam marcas profundas na holomemória, lembrando ao medo do autoparapsiquismo, sendo imperativo o reerguimento consciencial. Você tem medo irracional do autoparapsiquismo? Quais técnicas tem utilizado para a autossuperação? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui com João Paulo. Pusilanimidade, multidimensionalidade, imaturidade, subcerebralidade e parafenômeno. Autobloqueio, repulsa, repressão, mistificação, ignorância. Autocrítica, eletronótica, emocionalismo, antiparapsiquismo e autoenfrentamento. Tanatofobia, parapercepçofobia, parapatologia, autodesassediologia e autocosmoeticologia. O verbete aí do dicionário hoje é auto-mini-marcologia. O argumento é omni-mini-pesquisisticológico. Agora, eu chamo a atenção aí para a argumentação, que tem 13 categorias diferentes de auto-mini-marcas, que são as retrocicatrizes. Vale a pena ver. E também tem no adendo 7 itens retrocognitivos destacáveis. Agora, questionamento. A memória é fundamental aos seres. O cérebro funciona com base na memória em múltiplos aspectos. Existe alguma parte do todo da consciência que não seja memória? Sim, nós temos que lembrar que tem a elaboração de pensamento, juízo crítico, que transcende o processo da memória em muitas coisas. Mas a memória
ela é muito onipresente no micro-universo consciencial. O desconhecido, o novo, o não manifesto está além da memória? É possível a consciência aprender sobre o novo baseada no velho? Sim, tudo que nós aprendemos de novo é baseado em recursos anteriores do passado. Isso é inevitável, porque você tem que entender uma coisa nova a partir das coisas antigas que você já compreende. A memória humana integral ainda não resolveu questões fundamentais do ser humano. Gostaria que o senhor comentasse essa questão. Sim, o problema todo é o seguinte, é que a maioria das pessoas não tem retrocognição quanto à vida precedente ao seu nascimento, antes do parto. As pessoas não lembram o que é que aconteceu. Então, por exemplo, isso que nós chamamos da intermissão é ignorado pela maioria das pessoas. E viver a vida humana sem saber o que se passou na paraprocedência intermissiva é uma falta grave, muito séria. É uma lacuna muito séria. Então, muita gente, muitos componentes da humanidade estão nessa. Então, isso tudo tem que melhorar. O parapsiquismo aí tem que desenvolver para melhorar a humanidade. Estava explicando para minha irmã como funciona a clarividência. Falei para ela como focar em um ponto ao lado e ver o energossom. Ela fez isso e conseguiu. Isso para ela é normal. Porém, ela vê também o contorno branco não só de pessoa, mas também de qualquer objeto. Objetos têm contorno energético como os de pessoas, isso é clarividência? Não, aí é preciso ver com calma se não tem algum processo ocular ou oftalmológico na pessoa. Mas, geralmente, conforme o caso que a gente vê, se tem muita energia em um objeto, você vê o contorno dele. Isso aí é o que se chama de duplo energético dos objetos. Todo objeto tem esse duplo energético. Mas agora, isso é preciso ir com calma, porque no normal isso não aparece. E tem objeto que ele é totalmente opaco, fosco, não aparece nada. E tem outros que são irradiantes, depende do que é. Você não pode generalizar e falar que todos são assim. Todos têm energia, se a gente colocou, mas nem todos aparecem a energia. Tive uma experiência tão positiva e sempre que lembro das situações e pessoas, isso mexe emocionalmente demais comigo. É um misto de indignação e vitimização, pois não entendo a agressividade, arrogância e descontrole emocional dessas consciências para comigo que estavam recém-chegadas ao local. Na TENEPS, há alguns meses, tive uma experiência relacionada a esse fato. Sobrepairei a situação, fiz uma retrospectiva de tudo que havia experienciado e o mais interessante, sem nenhum emocionalismo, estava muito racional. Depois desse desassédio, percebi que o vínculo emocional foi de fato cortado. De que modo, no dia a dia, podemos ter esta maturidade emocional frente a situações e pessoas? Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é desenvolver o EV e começar a trabalhar com as energias através da assistência. Com isso, ela desenvolve o processo parapsíquico em todas as áreas relativas a todos os parafenômenos. Mas tem que ser no desenvolvimento a partir da energia e do EV, o estado vibracional. No DAC, item 2 da caracterologia, página 17, autocicatriz somática. O senhor pode falar sobre o ponto ou sinal de acupuntura no pavilhão auricular? Onde se situa esse ponto? A cicatriz somática pode surgir muito tempo depois do nascimento, através de algum acidente ou somente através da paragenética e da genética. Não, a cicatriz somática, quando ela é positiva, ela quase sempre vem e marca a pessoa, às vezes já, porque vem da paragenética a paragenética. Agora, isso varia muito. Existe cicatriz também somática que às vezes é devido a um processo patológico. Agora, a cicatriz que eles falam aí da acupuntura fica no pavilhão auricular, bem no centro aí, debaixo de uma dessas dobras, dos arcos da orelha. Isso aí o acupunturista geralmente sabe como é que é. O outro lugar que é que tem alguma energia é nos deltoides, quer dizer, junto ao ombro da pessoa. Às vezes tem energia também de acupuntura. Agora, ao verbetógrafo, aí é para você, professor André. Pode-se dizer que uma das principais causas do medo do autoparapsiquismo seria o condicionamento e a opressão religiosa advindo de nossas retrovidas?
O temor de errar ou sofrer novamente na vida atual, linhas 1 e 2 da fatologia, é o principal travão à plena execução da PROEX e de ter uma vida bem vivida? Sim, podemos dizer que esse é um dos fatos que podem levar ao medo do parapsiquismo, a perseguição aos parapsiquismos em vidas anteriores, da igreja, a tortura, né, morte em fogueira. Então a igreja por muito tempo perseguiu os sensitivos parapsíquicos, né, e com isso gerou muito sofrimento, traumas em relação ao parapsiquismo. Mas também temos que lembrar o uso incorreto do parapsiquismo em outras vidas, né? Então, muitas vezes a pessoa utilizou o parapsiquismo para fazer manipulação, para dominar, para ganhar dinheiro, fez mistificação. Então, vários fatores aqui que a gente coloca aqui na teologia, né? O assédio extrafísico, a vampirização energética, 5 itens aí do uso incorreto, anticosmoético do parapsiquismo, que também podem gerar o medo do parapsiquismo, né? Então, em relação ao medo, pode ter sido o fato da pessoa ter sido vítima ou a pessoa ter sido algoz, né, por causa do parapsiquismo. E assim gerou os traumas em relação ao parapsiquismo. Em Parafatologia, página 1, penúltima linha, poderia expandir as consciências assediadoras provocando o pavor do autoparapsiquismo? Então, o assédio extrafísico, né, muitas vezes vem e promove medo do parapsiquismo, né? A pessoa já tem um parapsiquismo esboçante, está desenvolvendo o parapsiquismo, só que tem consciências assediadoras na psicosfera dela, né? Então, essas consciências vão provocar medo para que ela fique quieta, para que ela se reprima, para que ela não faça assistência. Então, essas cobranças de outras vidas, né, muitas vezes são nossas vítimas de outras vidas, elas querem a vingança, então elas vêm e atrapalham o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, o sensitivo, ele tem que ser aí um assistente, né, tem que assistir essas consciências, fazer assistência e para poder encaminhá-las, né, para poder desenvolver o seu parapsiquismo, né? Então, a TENEPS aí é uma das principais técnicas, a principal técnica que vai ajudar nesse caso aí, né? Promovendo o autodesassédio e a assistência das consciências extrafísicas, né? Ainda na Parafatologia, página 2, primeira linha, poderia explicar a cobrança das vítimas de outras vidas? Então, muitas vezes, em outras vidas, nós fizemos vítimas, né? Ou seja, no belicismo, na religião, prejudicamos outras pessoas, e quando essas consciências que identificam a gente aqui no intrafísico e querem a vingança, elas não reciclaram ainda, então elas vêm cobrar, elas vêm fazer a cobrança, né? Então, de outras vidas. Então, aí você tem que aproveitar o novo momento evolutivo, e fazer assistência agora através do parapsiquismo, utilizar o parapsiquismo para fazer assistência, e não para ter ganhos pessoais, né? Não para prejudicar outras pessoas, né? Em Feminologia, página 3, como deixar de ser a trancadona? O que, além do EV, pode ser feito para acelerar o desenvolvimento do parapsiquismo? O EV, estado vibracional, a TENEPS, a ASSIN e a DISASSIN, né? Fazer acoplamentos áuricos e assimilações energéticas com outras pessoas, o arco voltaico, as 40 manobras energéticas, acoplamentário, né? Então, tem várias técnicas aqui, as dinâmicas parapsíquicas, né? Então, várias técnicas que vão ajudar o desenvolvimento do parapsiquismo, né? Tenho formação espírita desde a infância. Estou saindo da mesma por ter conhecido a Conscienciologia em maio do ano passado. Já visitei o CAEC 3 vezes e estou convencido de que devo morar em Foz. Minha dupla está estudando a Conscienciologia, mas não deseja morar lá por enquanto, só daqui uns 20 anos. Estou estudando alguma estratégia de como fazer meu pé de meia para morar em Foz do Iguaçu, sem a necessidade de trabalhar 8 horas por dia. Estabeleci 3 opções para atingir $1 milhão, que é o pé de meia, em 15 anos. Empreender um modelo de negócio cosmoético. Fazer mestrado e doutorado para depois empreender um modelo de negócio ainda também cosmoético. Fazer outra graduação, medicina
onde eu possa prestar mais assistência e ter alguma rentabilidade superior em relação ao do professor. Quais as 3 opções o senhor acha ser a melhor? A melhor mesmo é fazer medicina, que você vai poder ajudar os outros. Como você vai ficar 20 anos fora, ou 15, né? Você vai poder ajudar os outros bastante. Quando chegar aqui, você já está acostumada. Aqui tem 83 psicólogos e tem 40 médicos no dia de hoje, conosco. De modo que você é bem-vinda. Desde já, nós vamos preparar um lugar para você. Não é isso? Agora, gente, eu queria lembrar aqui a 4ª imersão na escrita, agora daqui uma semana, sábado que vem, dia 21 e 22 de julho, o Mater Pensende da Conscienciografologia. Ali eles vão dar toda a metodologia para a pessoa escrever e fazer o livro dela, ou artigo, ou verbete, e outras coisas mais. O material indicado deve ser notebook, impresso nos escritos, e anotações diversas que a pessoa tem. Ela tem que levar para o curso. Agora, qualquer coisa, vocês entram em contato com a Uniescom. Vale a pena porque nós temos 67 autores aqui hoje conosco. E o nosso escopo, a nossa meta, daqui a uns anos, é a gente ter 500 autores. Por causa desse monte de gente tem aqui, que está todo mundo se preparando para escrever livro. De modo que esse total de 500 não é uma coisa absurda, nem inexequível, não é possível. Nós chegamos lá. O povo acha que nós somos um pouco visionários, mas a gente está indo. Falaram que a gente era visionário, que estava querendo arranjar 500 coautores da enciclopédia. Já tem 153, o que vocês querem? Está quase um terço, já está feito em pouco tempo. Então, como é que é? Outra coisa, nós temos 680 pessoas aqui atualmente, né? Então, todos eles mudaram a residência, o domicílio para Foz. Fora a turma de Foz que trabalha conosco. Então, tem muita gente, não é assim não. Vamos ver o que dá. Agora, ó, eu entrego o professor André a você. André, na página 1, parafatologia, terceira linha, o falso casca-grossa. O falso casca-grossa, né? Então, muitas vezes eu já percebi algumas pessoas se colocando como casca-grossa e de uma hora para outra ele falava da percepção extrafísica, que, né, o parapsiquismo aqui, as pessoas falam que é casca-grossa. Então, no fundo, ela tem algum medo do parapsiquismo dela, né? Ou de assumir o parapsiquismo, ou de realmente desenvolver o parapsiquismo e utilizar o parapsiquismo para assistência. Então, é o falso casca-grossa, né? Então, a pessoa está se escondendo, está se reprimindo, está escondendo dela mesma o parapsiquismo, né? Para não assumir as responsabilidades, né? Ou então, pelo até medo mesmo. Ela tem medo, ela já tem algum parapsiquismo desenvolvido, mas tem o medo do parapsiquismo, né? Porque já pode ter utilizado negativamente o parapsiquismo em outra vida, e ela não assume para ela nem para os outros o autoparapsiquismo. Então, ela já tem o parapsiquismo, já tem percepção, já tem capacidade de desenvolver, ou já desenvolveu em outras vidas, mas só que se coloca como casca grossa, né? Diz que não percebe nada, que não vê nada parapsicamente. Então, esse é o falso casca grossa, né? Ele não quer assumir, tem medo mesmo, né? Agora, na página 3, paradoxologia, o primeiro paradoxo, o paradoxo do medo ser maior impeditivo ao desenvolvimento do parapsiquismo, quando este é a solução para vencer o medo da morte, pai e mãe de todos os medos. Então, o parapsiquismo, a projeção consciente, é uma oportunidade de você perceber que você não morre, que você continua a existir após a dessoma do corpo, né, após a morte biológica. Então, se você desenvolve o seu parapsiquismo, você consegue superar o medo da morte. Mas é o paradoxo porque a pessoa tem o medo do parapsiquismo, que é que vai fazer com que ela perca o medo da morte, né? Então se torna um paradoxo, né? Então a pessoa desenvolvendo parapsiquismo, provavelmente ela não vai temer mais a morte, não vai ter mais medo de morrer, né? Agora o último aqui, o próximo paradoxo, é o paradoxo da evitação do medo reforçar o próprio medo. Então, se a pessoa tem medo de alguma coisa, tem medo do parapsiquismo e ela foge daquilo,
ela vai continuar com aquele medo. E cada vez aquele medo vai ficar maior, né? Então, quanto mais ela evita enfrentar, desenvolver o seu parapsiquismo, mais medo ela vai ter do parapsiquismo, se ela tem medo do parapsiquismo. Então, quanto mais ela evita o desenvolvimento, quanto ela mais foge do parapsiquismo, quanto mais ela foge da multidimensionalidade, né, mais medo ela vai ter. Mais ela atrai, né, medo, né? Tá o que? Obrigado. Então, quanto mais ela evita, mais medo ela tem. Então, o ideal é você enfrentar o medo, né, mas enfrentar de forma técnica, né, progressivamente, né, com ajuda. Isso aí vai ajudar, porque às vezes a pessoa vai enfrentar, mas não sabe enfrentar tecnicamente, assistencialmente, cosmoeticamente, e ela acaba provocando outro trauma, né? Então, tem que enfrentar progressivamente e cosmoeticamente os seus medos, né? André, aqui na fatologia, no final da primeira linha, o temor de errar ou sofrer novamente na vida atual. Qual a vacina específica que você vê para isso? Isso é a interassistencialidade, a TENEPS, né? Você usar o parapsiquismo para fazer assistência, né? Esse é o principal item, o principal motivo, mais cosmoético, né? A principal vacina, né? É fazer assistência à interassistencialidade através do parapsiquismo. Então, se a pessoa não desenvolve o parapsiquismo, não faz assistência, né? Ela pode recair nisso aí novamente. Então, muito bom. Aqui na pensinologia, última linha, a exopensenidade patológica, qual é a entrada que a gente dá que deixa que essa exopensenidade patológica infiltre no nosso holopensene? Então, uma exopensenidade, ela vem porque você já emitiu um pensene patológico, né? Então, se pensou mal de alguém, se teve uma irritação, uma raiva, né? Isso aí vem o exopensene patológico acopla na hora. Você entra na baratrosfera instantaneamente, né? Então, os nossos pensenes, né? Os nossos pensamentos que pensamos das pessoas, dos outros, da vida, do que estamos fazendo com nossas energias, com nossas emoções. Então, nosso pensene, se você tem um pensene anticosmoético, vai vir a exopensenidade anticosmoética, né? Um acoplamento direto com o assediador. Então, a pensenidade cosmoética, ela evita isso aí, né? Como é que você vê a questão do medo como um alerta? A questão você não fala disso aqui, eu não sei se não vi pelo menos, de ser um alerta, o medo ser um alerta para a gente mudar, de fazer uma recim. O medo pode ser um grande sinal para a gente fazer uma recim ou mesmo o medo é um alerta para indicar, outro verbete sobre o medo, né? Um alerta assim para quando há um motivo de segurança na sua vida pessoal, né? Por exemplo, você vai atravessar uma rua, né? Você tem que ter cuidado com aquilo. Então, pessoas que não têm medo vão atravessar a rua de qualquer jeito, né? Então, essas pessoas é interessante ter um pouco de medo para ser um alerta quando é que ela vai atravessar aquela rua, né? Então, nesse sentido que o medo é um alerta para preservação do soma, né? Só nesse sentido aí que ele é um alerta, né? Nesse sentido de sobrevivência do soma. Porque tem pessoas aí que são riscomaníacas, né? Participam de esportes radicais, dirigem rápido demais, atravessam a rua de qualquer forma, né? Então, a pessoa dessa chega, morre num acidente de trânsito, morre num esporte radical. Essa pessoa vai ter que ter um pouco de medo para sobreviver mais, para viver mais na outra vida, né? Então, só nesse sentido assim que o medo é um alerta, ajuda na sobrevivência do soma. Evolutivamente, é só nesse sentido assim, né? André, na página 3, o segundo crescendo, você poderia comentar um pouquinho, ampliar? Crescendo, materialismo radical, pavor do autoparapsiquismo, né? Então, se a pessoa é muito materialista e está muito arragado, não solta daquilo, só acha que só a vida é matéria, só tem essa vida, né? Muito apegada à vida intrafísica. Então, se ela tem alguma experiência parapsíquica, né? Para aquilo ali, para ela pode ser um medo terrível, né? Então, ela tem medo, não sabe o que está acontecendo, né? Então, muitas pessoas materialistas ou religiosas que quando tem algum fenômeno parapsíquico, né? Ou seja, para o amparo ou para o assédio, então, como são materialistas, têm preconceito religioso, elas têm medo, né, daquele fenômeno. Então, elas muitas vezes acham que estão ficando loucos, não sabem o que é que está acontecendo, né? Acham que é coisa do demônio. Todo um preconceito bobo da religião, medo dos espíritos, do inferno. Então, um monte de preconceito bobo, materialista, né, que
que leva a esse medo do parapsiquismo, né? Então, quanto mais materialista, mais religioso, a pessoa pode ter mais o medo do parapsiquismo quando ele começa a aflorar, a se desenvolver, né? André, aqui na parafatologia, na página 2, linha 5, quando você fala que as responsabilidades originadas pelo desenvolvimento do autoparapsiquismo, tem como dar alguns exemplos dessas responsabilidades? Sim. Você vai desenvolvendo o parapsiquismo, né? Você está mais em contato com o amparador. O amparador não vai estar ali para brincar, ele está ali para fazer assistência, né? Para fazer tares, para escrever uma GESCOM, escrever um verbete, escrever um livro, né? Então, a responsabilidade da pessoa vai aumentando quanto à multidimensionalidade, né? Então, o parapsiquismo não pode ser só para ela, não pode ser um parapsiquismo egóico, né? Não pode ser um parapsiquismo para tirar vantagens pessoais. O parapsiquismo tem que ser para o outro, para o cosmos, para o universo, para fazer assistência, né? Para fazer interassistencialidade. Então, quanto mais a pessoa vai desenvolvendo o parapsiquismo, mais a responsabilidade dela vai aumentando com os amparadores, com o maximecanismo. Nesse comentário que você fez do o falso casca grossa, você também considerou aquele caso que não é bem de medo, que a pessoa não dá a menor importância, ela acha que aquilo não é parapsiquismo. Como ela não tem, às vezes, o vocabulário, ou até sofre da síndrome de dispersão, os fenômenos acontecem com ela ou ele o tempo todo, e a pessoa fala, não, mas isso é só isso, não, isso aconteceu só uma projeção, uma coisa que eu tive, mas eu não tenho percepção, eu não sou sensitiva, não sou. Eu coloquei aqui a ignorância social em relação ao parapsiquismo, né? Então, existe muita ignorância em relação ao assunto, né? Então, existe muita ignorância, desconhecimento, né, em relação ao parapsiquismo. Então, eu acho que esse fato aí, esse exemplo, eu acho que seria mais ignorância mesmo em relação ao tema, ao assunto, né? Mesmo quando você vê que a pessoa tem contato com todas essas ideias nossas, vivencia diariamente essas informações, mesmo assim não dá o mínimo valor aos experimentos que tem. Aí está com medo da responsabilidade, né, que o parapsiquismo vai trazer, né? Então, medo da responsabilidade. Se a pessoa tem informação, né, aí a responsabilidade dela é maior. Então, ela tem medo da responsabilidade, né? Ou também não dá importância porque já fez errou no passado, né? Pessoa que, uma hipótese, né? Pessoa que errou no passado, manipulou as outras pessoas com parapsiquismo, né? Ou fez alguma coisa errada, então essa pessoa, hoje ela ainda não quer entrar muito, ainda está receosa em desenvolver e dar valor a isso aí, né? Mas aí também ela se compromete mais, porque como ela tem formação, já conhece, né? Já sabe o que é, já sabe que o parapsiquismo pode ser utilizado para assistência, né? Então, ela vai se comprometer mais ainda com esse processo aí, né? Professor Waldo, aqui no D, no seu lado esquerdo. No seu lado esquerdo, atrás, aqui. No verbete do dicionário, na página 18, o senhor poderia aprofundar um pouquinho a questão do Sampaco? Queria entender o seguinte, além da questão parapsíquica, o Sampaco ele pode ter alguma outra correlação a nível de proex, intelectualidade, ou é específico ao parapsiquismo? Para algumas pessoas ele é até negativo, eles acham que o processo é negativo. Agora, o problema todo é o seguinte, há uma conotação muito grande entre os olhos, os globos oculares e o processo cerebral. É tanto que uma pessoa, conforme o tipo de estrabismo, aquilo prejudica a elaboração de pensamento dela. Então, na questão do Sampaco, é também um processo de deixar o olho como se estivesse mais solto. Então, isso aí deve influir também no processo cerebral e que eles acham que às vezes você vê realmente isso acontece. Uma pessoa que tem o Sampaco, ela às vezes tem processo de parapsiquismo, assim, óbvio, ostensivo. Então é aí que a gente leva isso em consideração. Eu falei aqui, sob a parte branca, abaixo das pupilas, nos globos oculares, deixando a íris distante da pálpebra inferior, que é a conjuntiva, relacionada em determinadas ocorrências com o chamado terceiro olho e a clarividência. É aí, então, que entra o processo do terceiro olho da clarividência.
Agora, é uma lenda japonesa do branco dos olhos. Essa lenda, ela é problemática, assim, enroladinha, folclórica, entende como é que é? E Tem muita saga em torno desse processo no Oriente. Agora, que tem alguma coisa, tem, isso não há dúvida. E o processo ocular é muito sério nisso, cada clarividência, o processo da triscagem nos olhos, isso tudo influi, entende? Porque os olhos, a visão, é vamos dizer aí, o sentido humano mais nobre, mais avançado, mais sério, é o primeiro deles, entende? Então isso também, e outra coisa, há um problema da relação interna com o cérebro. Então, isso tudo aí precisa examinar. Outra coisa que precisa examinar é a conjugação disso com o esfenoide, o osso que é a base do crânio, devido à decussação das pirâmides, que eles se cruzam lá no meio. Essas coisas todas são muito mal explicadas até agora. Por mais que a gente vai estudar oftalmologia, ainda não dá ainda para explicar muita coisa, não. Uma outra coisa séria, o aparelho ocular da nossa visão é uma máquina. Todo mundo está com essa máquina funcionando. Isso aí é uma coisa estranhíssima, porque é uma máquina sensível, é tipo eletroeletrônica. Outra coisa séria, eu às vezes falo, né, que às vezes a pessoa está iluminada porque ela tem luz interna, o povo começa a rir disso. Mas todo mundo que for trabalhar com clarividência vai ver que tem sim, existe processo por causa da ectoplasmia. Essas coisas existem. Então, isso tudo está para ser estudado aí com calma. Eu estou colocando aqui para chamar a atenção daquilo que tem nessa, entende? Dentro desse processo mais sério da vida da pessoa. agora, o Sampaio, ele pode ser algum tipo de retrosenha para ela em relação a algum conteúdo específico ou não? Atenção, aqui entre nós, seria bom quando a pessoa tem essas coisas, estudar o que se passa com ela. A mesma coisa é o processo da triscagem. A triscagem, às vezes, é mais sutil. O Sampaio é na cara. É na cara. A pessoa vê. Agora, precisa examinar por quê, olhar o temperamento, as reações que a pessoa tem, que às vezes tem relação, sim, com o parapsiquismo. E quando você falou Eu acho que não dá para tirar essa hipótese e jogar fora. É igualzinho o caso, por exemplo, também aí, que nós falamos, de um processo aí mais sério, né, que é esse da cicatriz somática, etc. dragona. Tal. Pois é, a dragona parapsíquica. Isso, o que eu considero e falo para a turma é o seguinte: coloca isso como uma hipótese de tentativa, uma coisa para ser estudada, e ver com o tempo o que acontece, o que acontece com você em relação a isso, seja com o seu corpo ou o corpo dos outros. Mas uma pessoa interessada em pesquisar isso, eu tenho um pouco de dificuldade de entender assim, por onde começar a pesquisar, por que dados começar a Primeiro levantar. achar quem, depois fazer uma super cobaia com a pessoa. Uma parasemiologia, examinar tudo, a anamnese dentro do processo. A coisa é séria. Agora, eu tenho falado na dragona parapsíquica, de vez em quando os médicos estão achando gente aí com a dragona exatinha no corpo do povo. Teve um há pouco tempo que falou que achou uma mulher e perguntou para ela, ela falou, não, eu tenho parapsiquismo. Como é que é? Tem que estudar isso aí. Agora, é difícil de você pegar a cobaia, né? Tem que arranjar as cobaias. Isso é pesquisa igual de poltergeist, é a mesma coisa. Tem muita coisa aí para ser pesquisada. Agora, por exemplo, para mim, a dragona é ponto pacífico. Sampaio eu sei que influi. O processo, por exemplo, de acupuntura com parapsiquismo também, eu sei que isso influi. Entendeu? Depende do que é. Devido o quê? Devido o processo, principalmente, da ectoplasmia, a ectoplastia da pessoa. Então, isso tudo tem que ser examinado. É igualzinho, por exemplo, uma série de acidentes de percurso. Isso tudo também chama atenção. Tem gente que tem acidente de percurso para tudo. Chega perto de uma máquina, o negócio dá para trás. Tudo tem que ser examinado. É um problema de energia, tem alguma coisa que está batendo pino aí. Então, essas pequenas alterações parapsíquicas, energéticas, vale a pena a gente estudar. Nós aprendemos muito com isso.
E como existe relação entre essas marcas e a questão da identidade, da personalidade consecutiva? Isso entra dentro da pesquisa da personalidade cara, consecutiva? já provaram, até a parapsicologia já provou vários casos, inclusive o Stevenson andou trabalhando com isso. O Hernando Guimarães Andrade, aqui no Brasil, também estudou as pessoas que foram assassinadas e que vêm com a marca no corpo, que houve o processo do psicossoma que reverteu, passou para o soma atual, quer dizer, a paragenética influindo na genética. Isso tudo tem, essas coisas existem. Só que não necessariamente negativa, né? Não. Agora, tem coisa que eles estão procurando estudar ainda do corpo que é difícil, né? Por exemplo, eu ainda não vi até hoje, muito embora tenha estudado, eu quero ver uma pessoa que ela tivesse as mesmas impressões digitais da vida anterior, ela está nessa. Agora, isso o ideal é procurar com um homem, a personalidade consecutiva que foi na vida anterior um homem e agora ela é um homem de novo. E ver que o processo das digitais, etc., a papilo, entende? Essa aí é muito recente. Então, tem que estudar de agora para frente. Agora, essa hipótese, ela vem desde o século XIX. Entende? Eu acho que isso é possível. Acho que é possível. Eu acho. Em tese, eu admito a possibilidade, pelas coisas que eu já estudei. Mas agora, eu nunca vi um caso autêntico para a gente mostrar por A mais B. Agora, o ideal é ver os documentos das pessoas que têm impressão digital e comparar por aí. Nos Estados Unidos, atualmente, tem muitos, são milhões que tem, praticamente todo mundo tem. Então, daqui uns tempos, nos Estados Unidos, iria ficar fácil estudar, né? Então, a gente poderia falar que uma metodologia, a gente poderia falar assim, de pesquisa da personalidade consecutiva seria a pesquisa dessa autopesquisa em relação aos marcos? Isso aí seria, assim, já um requinte. É um requinte já. O que eu vejo mais sério avançado mesmo é a pessoa que tem retrocognição dela e dos outros, que é o meu caso. Aí você entra junto da turma, da equipe evolutiva, do seu grupo evolutivo, os mais chegados, os mais próximos, se acaba descobrindo isso tudo. Agora, isso é impressionante, porque com o tempo não tem jeito a pessoa fugir. Nem o dito cujo e nem o pesquisador. Você está entendendo? E nem os parentes do dito cujo. O negócio, seja mulher, seja homem, seja o que for, é um problemão. Porque fica muito óbvio com o passar do tempo, não tem jeito de esconder. Agora, uma coisa muito séria nisso tudo. O temperamento básico, esse não muda fácil. Então, por aí já é um critério para examinar. Entende? Outro critério é o seguinte, se você viu que uma pessoa tem macrosoma, não deve se esquecer disso. Para a próxima vida é bom examinar de novo, porque às vezes está repetindo num outro tipo, ou de outro jeito, ou um outro nível. Tudo precisa examinar também. Não entendi essa questão do macrosoma, Walter. Você fala que se você identificar uma pessoa que ela tem macrosoma, ela poderia ter tido antes ou teria depois, numa próxima? O processo é que você examinou a pessoa, por exemplo, como no meu caso, que eu já vi muita gente. Então, ele tinha macrosoma. Ele apareceu agora, eu quero saber se ele vai ter. Se ele lá no meio, numa porção de gente da família, ninguém tem, e ele tem, isso aí também é um fator seríssimo para a gente examinar o processo. Eu já vi casos assim. Mas isso fazendo um movimento de prospectiva, então, em relação à próxima vida tudo dele. É prospectivo nesse caso, você não tem outro jeito, tudo você tem que analisar por aí. Agora, só pesar os detalhes. A balança tem que ser dessas que pesam pensamento. Entende? É mais do que milimétrica. Tem que pesar pensamento. Isso é que é o ideal para examinar a personalidade consecutiva. Valdo, sobre isso que você comentou da luz do ectoplasta, que ele irradia aquele luz, a pesquisa da bioluminescência que é feita hoje, mesmo assim arranhando, ela pode chegar a essa comprovação? Pode. O negócio é sério. Você lembra que eu falava em bioluminescência lá no Centro da Consciência Contínua? Lembro. E nós examinamos isso muito com a Pia Steiner. Uhum. Então eu examinava muito, e naquela ocasião eles ainda não tinham descoberto as células luminosas, eles não admitiam isso. Hoje já admitem, vê a coisa toda. Agora eu falava com a Pia, isso existe.
A Pia falou, besteira. Eu mexo com tanta célula minha vida inteira, já defendi quantas teses sobre essas coisas, já mandei artigo até para o exterior. Eu nunca vi luminosidade em nada. Eu falei assim, pois tem, vamos examinar com calma. E a natureza humana tem, é igual vagalume. Hoje eles admitem. Faldo, e essa bioluminescência, essa condição do ectoplasta, tem relação com o processo de autorregeneração de doenças, E enfermidades? outra coisa, às vezes tem relação com paramicrochip, macrosoma, Tá. e o nível de parapsiquismo mais avançado da pessoa. É não só com a própria pessoa, mas quando ela exterioriza a Uma energia outra para curar o coisa outro também. seríssima é que, com o passar do tempo, se tem pessoa mais da intimidade da pessoa, ela vai ver a exteriorização do psicossoma, quer dizer, o irrompimento. Aquilo vem, a pessoa vai ver. Isso se vê, começa a ver pelos processos mais sérios, pela iluminação da pessoa, a bioluminescência. Ela fica mesmo assim. Agora, na questão do irrompimento, é impressionante, porque a pessoa vê que você está aqui, mas a mesma coisa aparece a sua imagem mais alta e atrás de você. Bem claro, iluminando tudo. A minha mulher via isso, foi assim que ela começou a desenvolver, foi por isso que ela começou a admitir a clarividência. Ela, você sabe que ela via conforme a situação. O negócio da cabeça dela, da doença, fez ela desenvolver mais clarividência. Entende? Uma vez em New York, eu vi umas concierges, nós estávamos na casa de uma pessoa, e estava com muito assédio quando a gente chegou lá. Então eu comecei a trabalhar com isso. Haviam 3 concierges, assim, mas bem características, isso em Manhattan. Então, uma hora eu fui subir a escada para ir para o outro andar, onde nós estávamos, para afastar as concierges do povo, carregando comigo, tudo encapsulado. A minha mulher examinou e depois chegou para mim e contou as 3 e descreveu as 3 do jeito que era. Eu falei assim, ó, isso é uma clarividência absurdamente detalhista, impressionante. Ela tinha capacidade para isso, entende? Mas a perturbação, a dor, aquele negócio na cabeça dela prejudicava ela Faldo, demais. e esse fenômeno ele tem a ver também com os processos de levitação? Até um certo ponto, né? Mas a levitação é um processo de efeito físico mais sério. Ela só acontece com essas pessoas, por exemplo, que vê a materialização, alguma coisa mais séria, mais concreta na frente. Você comentou uma vez a respeito de um fenômeno desse tipo, que eu trouxe para você avaliar, que em certos casos, 60%, por exemplo, da energia do energossoma vão para o psicossoma, e com isso a pessoa sobe e dá para ver a pessoa fora. Que tem a ver com o irrompimento. Eu fiz muita experiência disso e cheguei à conclusão que você, fora do corpo projetado, quem vê você com mais facilidade são crianças. Então eu procurava ver as crianças. Agora, aí pelas tantas, o enumerador e o tal mal que me ajudava nisso, falou assim, ó, não vamos mexer com isso, que vai criar problema para a criança. Que a criança começava a me descrever claramente na frente dela e a mãe não estava vendo nada. E por que ela tem essa Outra facilidade? coisa, parava de brincar com as outras coisas e aparecia. Agora, eu envolvia a criança com energia fora do corpo, sabe, fazia o encapsulamento, daí a pouco ela me via mesmo, claramente. Agora, falava, eu estou vendo isso, explicava tudo, a minha cara ali. Agora, tem casos que às vezes nós tínhamos que deixar, porque senão o povo não ia entender. A gente já ia onde tinha criança adequado, com gente adequada, que pensava a favor, que não tinha muito preconceito nem nada. Mas eu fiz experiência disso, eu apareci várias vezes em vários lugares, o negócio é batatófilo, isso acontece. Agora, uma coisa mais séria. O verdadeiro efeito físico com energia não tem luminescência. Não. Por exemplo, aquela mulher que apareceu para mim no Subway, lá em New York, ela não tinha, ela está normal, igual uma pessoa, se olhava assim. No entanto, eu viro as costas, quando eu olhar, desapareceu. Agora, não deixou nem um fiapo, nem uma nuvem, não deixou nada. É uma loucura isso tudo. Agora, eu penso que aquela era a materialização. Uma pessoa não faz isso. Então, aquilo lá não é normal. Ela não tinha documento nenhum na vida, não tinha nada, não tinha uma bolsa. Outra coisa, vestida do estilo lá de New York,
um vestido, sabe? Liso, grandão, comprido, entende? E bem consciente, falou tudo bonitinho, inglês, americano, tudo certinho para mim, pediu as coisas tudo certo. Outra coisa, pegou o meu cartão de visita que eu dei para ela, tudo na hora, assim, em cima do lance. Então, Valdo, uma loucura aqui. Quanto mais tangível... Agora, eu já tinha visto alguns casos na minha vida, mas aquilo lá foi assim, está difícil de explicar de outro modo. A única explicação que tem ali é essa. Mas isso tem relação com translocação, aquela... Tem, mas é que eu estava com a corda toda aquilo. em matéria de energia. Você está entendendo? A hora que eu vim lá da American Society, tinha trabalhado horas com o negócio, estava com a pasta na minha mão, você está entendendo? A minha pasta de 007, aquela, entende? Holy Bar. Então, com esse negócio todo, eu estava com a corda toda, mandando energia para tudo quanto era lado. Então, ali ela deve ter arranjado, no local que vai muita gente, ela deve ter pego energia do processo ali, sei lá o que faz. Agora, se for, aquela ali seria uma serenona, né? Que é muito o cenário, o episódio, a realização do processo foi perfeita, não tinha saída para aquilo lá. E outra coisa, ela ficou de telefonar, nunca telefonou, né? E cadê meu cartão de visita? Eu estou atrás dele até hoje. Cadê? Sumiu. Como é que é isso? Agora, você sabe que depois disso eu nunca mais fiz cartão de visita, né? Eu resolvi não fazer para não dar nada. Porque assim eu crio mais problemas. Se aparecer, você espera que nós temos que assinar aqui, pegar um negócio que eu vou anotar, vou escrever, eu vou fazer um negócio de cerimônia. Não vai ser assim tão fácil, mas não. Não. Eu fiquei desconfiado, afinal de contas eu sou de Minas, é igual você. Nunca mais eu fiz cartão de visita, eu não uso, vocês nunca viram entregar cartão de visita. André. Parei com isso, não dá. Valdo, esse evento você acha que foi patrocinado por quem ou por quê? Foi ela devido aos processos que eu estava fazendo lá de assistência, porque tinha um monte de gente mesmo, toxicomaníaco, etc. Tal. Eu estava na casa de um médico, você está entendendo, que atingiu um monte de gente. E eu tinha vários amigos também em New York, que a gente tinha contato. E junto com isso, tinha a American Society, que eu estava atendendo o povo que chegava lá, junto com a Patrícia Kim. Então, era muita convergência de fatos, tudo em matéria assistencial. Eu estava com a corda toda, pois olha, numa dessas vezes que eu saí de lá, eu estava andando com a pasta aqui nesse passeio, numa das ruas, saindo de lá para justamente caminhar para pegar o subway. Então, eu estava andando assim, quando eu vi, eu estava fora do corpo. E olhei, eu estava do outro lado, no outro passeio da rua, e o meu corpo andando lá. Falei, aí eu fiquei... Agora, no Rio, uma vez, no centro do Rio, eu estava com um monte de livro que eu tinha comprado na livraria, aqui debaixo do braço. Estava andando, quando eu vi, eu estava a 3 metros do meu corpo. E no meio do povo, tem um monte de gente. Que isso é que eles chamam de fuga extrafísica. Entendendo? Eu já tive várias dessas. Funcionando piloto automático, né? Agora, a que eu tive mais receio foi essa lá do Rio. A hora que eu saí, vi que eu estava com os livros. Engraçado que eu não fiquei preocupado com o meu corpo, eu fiquei preocupado com os livros. Eu tinha comprado, você vê a minha tara lá de pensar no negócio de livro, entende? Mas então é uma hipótese de serenona, esse contato foi uma serenona? Não, esse lá eu penso que ali, se isso tudo for realidade, e ela era uma consciência, aquela consciência devia ser uma serenona. Pela tranquilidade, a expressão, a situação, o problema todo de desaparecer instantaneamente daquele jeito. Ninguém faz uma fuga extrafísica assim, de uma hora para outra, precisa saber muito. Eu sei dessa história toda por causa da sessão de materialização, o povo, as coisas que a gente já pesquisou. Agora, ali não tinha ninguém fazendo isso, era só eu e ela. E as consciências que estavam lá trabalhando com o processo. Agora, você há de ver um banho de energia, depois, quando eu vi que a dona desapareceu. Eles me acalmaram com um banho de energia. Eu entrei no sábado limpando o sábado de tanta energia que havia.
É muito estranho isso tudo. Com base nesse verbete aqui, a gente já pode ter uma hipótese de taxonomia de macrosomas? Alguma coisa, mas ter uma noção maior isso ainda disso. é pouco. Tem muita coisa para você trabalhar. A macrosoma é muito complexa. Os tipos básicos que você vê, Mas quais tem, seriam? isso tudo aí influi. Matéria de parapsiquismo. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, se ela chegar a uma condição do parabanho energético, mais assim normal, como é o meu caso, isso aí devassa o processo parapsíquico dela. Pode abrir um caminho muito grande. Aí ela pode chegar a muito mais outras coisas. E o parabanho desses fenômenos todos mais avançados, talvez seja um dos mais fáceis, mais acessíveis para chegar lá. Entende? E o povo não sabe muito disso, eles não levam isso em consideração. No próprio Espiritismo, eu tentava expor isso, não adiantava nada, não pegava bem. É que lá eles só falam também em fluido, né? Eflúvios, essa coisa, fica só nisso. Problemático. Em fatologia, para você, André, página 1, segunda linha. Poderia abordar o preconceito religioso, considerando as parapercepções coisas do demônio? Bom, então a gente nota aí que existe muita ignorância dentro do meio religioso em relação ao parapsiquismo, né? Então, pessoas religiosas, quando muitas vezes têm experiências parapsíquicas, clarividentes, clareaudiência, elas têm medo daquele fenômeno, né? Por quê? Porque não sabe o que é, acha que é coisa do demônio, acha que é ter esse preconceito negativo, porque eles perseguiram muito tempo já os sensitivos parapsíquicos, né? E colocam e estigmatizaram os sensitivos, né, como bruxos, demônios, né, as feiticeiras, e mataram muita gente aí. Então eles desenvolveram essa ideia, né, esse holopecene negativo, patológico. Então, quando pessoas dentro da religião que tiveram contato com essas ideias patológicas, ainda têm contato hoje em dia, né, muitos têm, e tem algum fenômeno parapsíquico, eles têm medo, têm terror, né? Porque acham que é coisa do demônio, que é coisas negativas, né? Enquanto na realidade a pessoa está desenvolvendo, está se manifestando a sua parafisiologia, né? Seu parapsiquismo. Então eles estão sendo vítimas deles mesmos, né? Então eles criaram um holopecene negativo em relação ao parapsiquismo, ao sensitivo, e ficaram nesse holopecene. E quando desenvolvem, tem alguma manifestação parapsíquica, eles são vítimas da própria ideia que eles desenvolveram, né? Eles são algozes e vítimas dele mesmo, né? Na quinta linha da fatologia, página 1, final da quinta linha, poderia comentar os diagnósticos errados na psiquiatria e psicologia, considerando as parapercepções extrafísicas na condição de psicopatologias? Isso. Então, muitas vezes, se a pessoa está desenvolvendo parapsiquismo, uma criança, ou então uma pessoa que está desenvolvendo parapsiquismo e não sabe o que está acontecendo com ela, por causa da ignorância, né, em relação ao parapsiquismo, pode ir para um psiquiatra, um psicólogo, e se ele não tiver conhecimento, se ele não levar em conta, pelo menos, as questões culturais, ele pode ser diagnosticado erroneamente como uma psicopatologia, né? Uma percepção extrafísica, né? Uma alucinação, né? Uma psicose. Então, se o psiquiatra e o psicólogo não estiver aberto para esses fatores parapsíquicos, né, multidimensionais, ele pode fazer esse diagnóstico errado. Então, é importante o psicólogo, o psiquiatra, está aberto para a multidimensionalidade, para a existência, pelo menos ter como hipótese, né, a existência do parapsiquismo, né? Em parafatologia, página 2, oitava linha, poderia relatar as responsabilidades originadas pelo desenvolvimento do autoparapsiquismo? Bom, já falamos um pouco disso, né, mas vamos repetir mais porque quando você vai desenvolvendo o seu parapsiquismo, o seu autoparapsiquismo, você está entrando mais universalista no maxi-mecanismo multidimensional, né? Então, sua responsabilidade assistencial perante o maxi-mecanismo multidimensional aumenta, né? Vai ter tarefa, vai ter atividades assistenciais para ser desenvolvido,
né? Não pode ficar o parapsiquismo egocêntrico só para você, né? Você tem que fazer parte do maxi-mecanismo para fazer a interassistência parapsíquica, energética, multidimensional, né? Assistir a para-humanidade aí tão carente, né? Essa baratrosfera cheia de consciências doentes, doentias, né? Então, o parapsiquismo é para isso, é para ajudar essas consciências para a humanidade, né? As consciências carentes, doentes, extrafísicas, né? Em um SCP-2 em Portugal, a consciência me perguntou no plural quais eram os seus medos. Em outro momento, em uma dinâmica parapsíquica, a consciência me perguntou sobre como andava meu medo de consciência. Investi muito em autopesquisa nesse período, no intuito de trabalhar essa questão. Poderia aprofundar na página 4, etiologia, quais elementos podemos considerar na eleição dessas hipóteses para fins de autopesquisa? Eu não entendi muito bem o que era o medo de consciência, né? É um paradoxo, porque a consciência é uma consciência igual a gente, só que ela está na dimensão extrafísica. Então, comece a pensar dessa forma, né? Nós temos nós, consciências, e tem as consciências, são consciências extrafísicas. É igual a você, só que está utilizando outro veículo de manifestação da consciência, uma dimensão extrafísica. Então, não tem sentido a gente ter medo de consciência, né? Então, por quê? Porque é uma consciência igual a você, certo? E aqui você está no seu corpo físico, você tem condição melhor de assistir ela, certo? De assistir as consciências extrafísicas através da sua energia do seu corpo físico. Então, não tem sentido ter medo de consciência. Tem que usar a racionalidade. Paradoxologia, página 3, segunda linha. O Verbetov coloca que o medo da morte é pai e mãe de todos os medos. Hoje já existem pesquisas efetuadas em universidades que dizem que o medo da morte já é superado pelo medo de falar em público. Qual a sua opinião sobre isso? Poderia comentar? Isso é besteira, tá? O negócio é a tanatofobia, a pior coisa que tem mesmo, é a base de tudo. É o medo, pai e mãe de todos os medos. O medo de falar em público é um medo mais egóico, né? A pessoa tem medo de errar, de se expor, né? Um medo mais do ego, né? A tanatofobia, o medo da dessoma, da morte, que gera vários... Aí na universidade fizeram essas pesquisas, porque na hora que faz a pesquisa, a pessoa não vai falar que tem medo de morrer. Entendeu? Isso já faz parte do próprio medo dela. Muita gente nega que tem medo. O povo entende isso ainda. Pois é. Mas agora, teve muita gente que já estudou o processo da tanatologia. Isso aí é o problema da tanatologia. Se você pergunta a pessoa se ela tem medo da morte, a maioria vai dizer que não tem. Se você vai perguntar se tem medo de falar em público, a maioria da pessoa vai dizer que tem, né? Então, o medo da morte, o pessoal nega, né, que tem medo da morte, né? É uma tendência das pessoas negarem que tem o medo da morte. Na verdade, o medo da morte está por detrás de vários outros medos. Quando a pessoa ficar em dúvida, você pergunta para ela: eu tenho que ir lá no cemitério, você vai comigo? Fala só isso que já cria problema. Em tecnologia, página 2, terceira linha, especifique didaticamente como realizar a técnica da desassim. Na prática, quando assimilar energias nocivas, o que fazer, o que pensar? Sinto muitas reverberações, mas não consigo desenvolver a desassimilação. A desassimilação, você vai trabalhar o EV, né, a técnica do estado vibracional, mobilização de energia. Você pode utilizar também exteriorização de energia e a persinidade, né? Você verificar sua persinidade, suas emoções, né? E manter uma persinidade cosmoética assistencial. Mas o desenvolvimento dá assim através de muito trabalho de energia, né? E de controle e maturidade emocional também, né? Se você assimila com energias tóxicas, né? Que tem um processo emocional patológico e você não tem uma maturidade emocional, aí você vai ficar intoxicado com aquelas energias. Então, desenvolver a maturidade emocional, né, através da racionalidade, através do mental soma, e trabalhar as energias. EV, mobilização de energias, EV, exteriorização de energias, né? A TENEPS ajuda muito no desenvolvimento da desassimilação, né? Você exteriorizar a energia durante 50 minutos na TENEPS, você consegue desassimilar qualquer energia tóxica que você absorver, né? Na definologia, página 1, menciona a covardia. Essa covardia não seria fruto da falta de conhecimento do fenômeno? Se é falta de conhecimento, não podemos afirmar que a consciência é covarde.
Favor desenvolver este raciocínio. Não só falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento é um dos fatores que influencia no medo, na covardia do parapsiquismo. Mas, por exemplo, a covardia de assumir a responsabilidade perante a multidimensionalidade, né? A covardia de assumir os erros do passado na manipulação de outras pessoas com parapsiquismo, né? Então, a covardia de assumir que errou em outra vida, né? Através de assédio a outras consciências, a outras consciências, e procurar fazer a remissão desse processo, né? Através da assistência a outras consciências, né? Então, é um processo também de covardia frente à autorresponsabilidade, de evoluir quanto ao seu parapsiquismo interassistencial. Professor, o processo do trancamento do parapsiquismo é apenas intervenção no fronto chakra? Não. Quais os efeitos dessa técnica patológica sobre a consciência trancada? Ela fica entregue às baratas e casca grossa por causa do problema. Há alguma dica técnica específica para reverter esse trancamento? Sim. É a pessoa começar a desenvolver o estado vibracional para fazer assistência. E quando for possível, entrar na TNF. Ela aí destranca o problema. Porque quem faz trancamento disso é nessas seitas aí sincréticas, africanas, etc., no espiritismo e outros lugares assim. E, geralmente, quem faz isso é guia cego. Eles, temporariamente, anulam aquela pessoa em matéria de parapsiquismo, através de energia, que eles chupam a energia. Então, veja, essa energia ou essa pessoa, ela é vampirizada. Então, ela chega num ponto que eles esgotam aquele processo e depois fazem como se fosse um encapsulamento mais permanente na pessoa. E é isso que acontece com o encapsulamento. Vocês estão entendendo? Encapsulamento, vampirismo, acaba fazendo isso que chama de trancamento da mediunidade. Agora, estudo é guia cego que faz isso, é uma coisa negativa. Agora, temporariamente aquilo ajuda, porque a família fica sossegada, a criança não fica mais chateada, não fica chamando atenção, não tem poltergeist, qualquer coisa, mas está errado. Tinha que desenvolver de uma tal maneira, sem trancar, sem fazer a mutilação energética na pessoa, porque isso é um tipo de mutilação energética. Na página 2, em efeitologia, terceira linha, os efeitos danosos das más intenções. O medo seria da consciência sofrendo as más intenções das consciências? Poderia ampliar este item? Não, no caso eu coloquei, por exemplo, se a pessoa está mal intencionada, se ela tem parapsiquismo e ela é mal intencionada, ela quer tirar vantagem dos outros, das situações com o autoparapsiquismo, isso, uma hora ou outra, isso vai dar na cabeça dela. Ela vai ter assédio na psicosfera dela, ela vai ter uma repercussão negativa em cima dela, né? Então, se a pessoa está mal intencionada, quando aplica seu parapsiquismo, seja para tirar vantagens pessoais, ou puxar a energia dos outros, fazer vampirização, dominar, enganar, manipular outras pessoas, ou qualquer outro tipo de atitude anticosmoética, né? Aquilo ali vai dar na cabeça dela, seja nessa vida ou na próxima vida. Provavelmente nessa vida mesmo ela já começa a ter algum tipo de revertério em relação ao parapsiquismo dela, né? Mas isso pode se perdurar através de outras vidas, né? Então, as más intenções, quando se coloca o parapsiquismo, é muito sério, né? A repercussão é muito grave, né, em relação a isso. Ah. André, aqui na página 3, na legislogia, você fala no desconhecimento sobre as leis da parapercepção. Você pode falar, por favor, um pouco sobre essas leis? Então, as leis de parapercepções são as leis extrafísicas, né, da parafisiologia, né? Se você desenvolve energia, se você trabalha com suas energias, você vai desenvolver seu parapsiquismo, né? Se você trabalha seu parapsiquismo interassistencial, você vai ter assistência, né? Se você utiliza seu parapsiquismo para fazer assédio a consciência ou consciência, você vai ter repercussões negativas em relação a isso, né? Então, são as leis de causas e efeitos ligados ao parapsiquismo, à parafisiologia em geral, né? Não é a cosmoética? A cosmoética também. O povo vive mudando. A Marlene, que estava aqui na plebe, subiu para a monarquia com a roupa toda diferente hoje, olha lá. Eu não sei o que houve, né? André, aqui lá,
O preço da autoparaperceptibilidade, você podia aclarar isso, por favor? O pessoal está perguntando Qual bastante. é o preço? Bom, o preço da autoparapsibilidade. Então, quando você vai desenvolvendo o parapsiquismo, né, você vai tendo mais responsabilidade em frente aos amparadores, frente ao mecanismo multiexistencial, né, o max mecanismo. Então, tem trabalho, vai ter assistência para ser feito. Existe uma para-humanidade carente, doentia, doente, necessitada de ajuda, de assistência, né? Que quando você vai desenvolvendo seu parapsiquismo, você tem a responsabilidade em ajudar essas consciências, né? Essa baratrosfera que está sendo agora reurbanizada e transmigrada, né? Então, vai aumentando a responsabilidade com o desenvolvimento do autoparapsiquismo. O André, aqui André. Já na TENEPES você está fazendo esse trabalho, não? Sim, a TENEPES é a melhor técnica para fazer isso. E a intraassistência que você faz com os outros também. Mas para mim isso não é um preço. É uma... Aqui Não. Sim, mas aí Tem- isso é o que eu não acabo O preço, no caso, é você ter a disciplina, ter a responsabilidade, né, colocar suas energias, né? Então, educar os pensamentos, é a responsabilidade. Sim. Agora é o Fontenelle. André, página 5, tá? Página 5. É o seguinte, na numeração da bibliografia específica, tem um erro. Isso aí a gente já viu, aí Já viu, né? já foi retirado uma Aproveitando que bibliografia você- e ficou só a dá pra- numeração. Dá para você ampliar aí a frase enfática, por favor? A anticosmoética, a ignorância e os traumas parapsíquicos deixam marcas profundas na memória, levando ao medo do autoparapsiquismo, sendo imperativo o reerguimento consciencial. Então, aqui é a síntese principal do verbete, né? Esses três fatores aí, ó, a anticosmoética, a ignorância e os traumas parapsíquicos, né, pode deixar alguma marca profunda na sua paragenética, na sua memória, que pode levar ao medo do autoparapsiquismo, né? Então, você tem que se reerguer, você tem que superar aquilo ali. Seja se você errou pela anticosmoética, pela ignorância, ou algum trauma, foi vítima, né, da Inquisição, ou foi vítima das perseguições, né? Isso deixou marcas que precisam ser superadas, né? Você tem que se reerguer consciencialmente, você tem que se reerguer, superar o medo do autoparapsiquismo, superar o medo da responsabilidade e fazer a inteligência parapsíquica, né? É imperativo para você evoluir, né? Ninguém evolui sem desenvolvimento do parapsiquismo, né? Sem fazer assistência. Mas podendo ser também dessa vida, né? Se pode ser dessa vida, também, né? Também. Dessa vida também. Tá ok, obrigado. Professor Valdo, aqui, seguindo essa linha de raciocínio aqui que o André falou de se reerguer, esse soerguimento, essa superação das sinapses, retornando um pouquinho, hoje de manhã eu perguntei ao senhor sobre a Recim. Então, assim, quais são nós sabemos que aqui nós temos que fixar todas as neossinapses aqui no intrafísico. Existem algumas características que nós, com SINS ou com CIEX, vamos fixar mais estando no extrafísico e não no intrafísico? Sim. Aquilo que está no ponto evolutivo seu, das suas preferências e tendências. Isso aí é que você vai fixar mais. As predileções, as preferências, as suas tendências, seus interesses, o escopo, entende? É a vontade. Isso tudo expressa a vontade da pessoa. Então, esse nível de qualificação da vontade amplia as suas experiências da vida. Agora, cada um tem que estudar muito como a pessoa é aqui, agora, hoje, a sua tendência. Sim. Entende? Por isso que o conscienciograma é básico. A pessoa tem que passar um pente fino em si mesma, examinar tudo, Sim. pentear com pente fino. É isso que o senhor falou ontem, de dissecar mesmo, né? Pois é, Procurar fazer dissecar, dissecção. autodissecação. O nome é dissecção, para anatomizar o holossoma. Não é só o soma, holossoma, se for possível. Ok. Agora, ó, isso aí só pode ser feito com uma parasemiologia de alto nível parapsíquico, porque senão não entra lá. Você não chega lá. Você não aborda o processo como deve. Me ajuda a entender um pouquinho essa parasemiologia de alto nível. Como é A que... parasemiologia é a hora que você vê, a partir da clarividência, tudo que você pode em torno
daquela, vamos dizer, a parapsicosfera da pessoa e a holosfera dela, a holosfera do trabalho, do serviço. O ideal, num caso desse, é analisar a pessoa não só assim na frente de você, mas também dentro do elemento de trabalho dela, sua base intrafísica, o lar, o domicílio, o que ela faz, qual é o escritório, o consultório que ela trabalha, aquelas coisas que ela tem. Isso aí vai ampliar o problema. Outra coisa, às vezes os sensitivos precisam de ter contato com os objetos de uso pessoal da pessoa. Eu não estou falando de bagulho energético, não. Estou falando normal da pessoa. Então, por exemplo, se ele vai a uma base física da pessoa, vê o escritório dela, o quarto de dormir dela, por incrível que pareça, você está entendendo? A alcova da pessoa, o banheiro que ela usa, a sala de jantar, você está entendendo? O local de recepção, a sala de visita, ou alguma coisa que ela recebe os outros. Ali ele vai se inteirar mais, porque nós deixamos as nossas impressões, não são só digitais. A gente deixa, são as impressões energéticas, bioenergéticas, por onde nós vamos. Agora, ali dentro, é você, aquilo lá é uma extensão da sua parapsicosfera. Você está entendendo isso? Então, por exemplo, a gente analisar uma pessoa, isso é o ideal. Isso aí, ó, há pouco tempo, teve aqui um nosso amigo, é um rapaz ainda, mas rapaz assim, ele já está com mais de 30 e poucos anos. Então, ele estava muito interessado na moça. E ele estava muito interessado, mas estava em dúvida se ia para valer mesmo, porque ele falou em casar, mas depois ele viu que nós não precisamos de casar, que o ideal seria fazer a dupla. Eu falei, eu vou fazer uma dupla, mas tudo o grand complet. Sabe como é que é? Para valer. É crème de la crème. Entende? Então, ele estava falando francês, a gente começou a falar opção de coisa disso aí para ele. Então, eu disse para ele assim, olha aqui, se você já tem essa percepção, que eu vi que você tem aqui comigo, que você já está percebendo as energias comigo, seria bom você ir aonde ela mora. Vai lá, dá um jeito de ir no quarto dela, ver as coisas que ela tem. Qualquer coisa você fica curioso para ver o que tem, até numa gaveta, para ver o processo da energia dela. Ele entendeu tudo, está entendendo? Ele ia fazer isso. Ele não voltou aqui, eu não sei o que deu depois. Sabe? É capaz de chegar aí qualquer hora com a moça, entende? Agora, ele estava muito envolvido com ela, mas era um cara muito mais desconfiado do que eu. Estava de olho na moça, mas queria saber tudo, entende? Aí eu falei com ele, olha só, se você tem dificuldade, traz a moça aqui, que a gente dá uma geral. Vamos dar um banho de loja em vocês dois, nós vamos ver. Mas ele não trouxe a moça, não, mas ele ia examinar, do jeito que eu falei. Você está entendendo isso? O lar, aquela base intrafísica sua da energia, é extensão sua. Você está ali dentro. Então, por exemplo, você vai examinar um caso desse, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é o seguinte, você pratica o TENEPS? Então, deixa eu ver onde é que você pratica o TENEPS. Eu vou lá para ver o ambiente, como é que é. Ali naquela TENEPS, revela a pessoa do jeito que é. Não tem saída. Você entendeu? Agora veja, os bagulhos energéticos aí ficaram secundários. Não é por aí. Entende? Muito embora você vai examinar, às vezes você vai chegar lá, está cheio de bagulho energético. Aí você dá um aviso, né? Ó, dá um jeito, como é que é? Tem que dar um jeito nisso aí. Então, o objetivo dessa dissecção é exatamente adquirir uma visão de conjunto, olhar o para ajudar a possível. pessoa. E outra coisa, na hora que você especifica isso, você vai clarear a vida para ele e para ela. Está entendendo? É para os dois. Você ajuda tudo. Agora, eu já fiz isso algumas vezes e o negócio deu certo. Tem gente que depois casou, está cheio de filho até hoje. Eu vi isso tudo antes. Entende? E se organizou, porque a pessoa começou a entender mais a outra personalidade, começou a respeitar mais. Agora, é muito bom quando isso acontece, que a outra pessoa, por exemplo, no caso do homem para a mulher, e a jovem, tem um temperamento muito diferente dele, em outra área, mas que encaixa em algumas áreas. Isso é que é importante, aí enriquece todo mundo. Porque a diferença, às vezes, é muito vantajosa. O povo pensa que não. Esse negócio de você
ser uma boboca. Vai casar com um cara que também é boboca, não vai resolver nada. Arranja um, pelo menos, que seja um pouquinho menos boboca. Você está entendendo? Sim. Então, isso é que é o que importa, é o mais relevante. Sim. É por isso, então, que na sua clínica o senhor olhava tudo. Não, lá eu mexia Olhava com tudo. todos os aspectos, todas as áreas. Tudo que eu podia. O negócio é muito mais sério do que você pensa. Não era só aparelhos, mas a natureza, prescrição, as técnicas que eu dava, é muita coisa. Eu, às vezes, por exemplo, atendendo aquele monte de gente, às vezes eu falo assim, não, eu preciso ir na sua casa para ver, lá tem alguma coisa. Quase sempre eu tinha razão. Chegava lá, tinha algum troço atrapalhado atrás, milhões de coisas, o que eu descobri. Então, em Uberaba o negócio era terrível. Tinha de tudo ali. Entende? O meu enfermeiro na ocasião, o Iker, por exemplo, lá, ele às vezes falava para mim, doutor Paulo, eu posso ir com o senhor, que eu estou muito curioso de ver isso. Ele viu um monte de casos comigo. Agora, eu via pela pessoa, falando, não, eu preciso de ir na sua casa, para limpar alguma coisa que tem lá, que está chegando aqui. Tem alguma coisa. E outra coisa, está afetando a sua filha, por causa disso, disso, disso. O homem fala assim, mas como é que você sabe disso tudo? E outra coisa, você está guardando um negócio lá assim, 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 assim. Aquilo é terrível, né? Uma vez eu vi um negócio que o cara estava guardando uma espada oriental, daquelas refinadas, cheias de coisas, você está entendendo? E ela estava atrás de um guarda-roupa. Agora, nem a mulher dele sabia que ele tinha aquela espada guardada. Agora, eu senti o negócio pelas energias e cheguei à conclusão que era uma espada. Então, eu perguntei. O cara quase desmaiou a hora que eu falei que aquilo era um segredo absoluto para ele. Por que que era um segredo? Foi uma namorada dele, antes de casar, que deu a espada para ele. Então, aquilo era gente que, se falasse o negócio da espada, aquilo ia repercutir, eles iam acabar sabendo e ia criar um problemão com a atual esposa dele. Então, ele guardou, mas não queria ficar livre da espada. Então, deixou, encaixou a espada, sabe, de pendurada. Você sabe que tem uns armários, às vezes, que o negócio é para dentro, que dá um espaço, né? A hora que chega, dá para guardar umas coisas lá. Então, ele fez isso. Agora, o melhor da história é que eu descobri. Professor. O cara ficou com medo de mim a partir disso, foi um negócio. Então, só para a gente fechar essa questão da Recim. Ontem o senhor trouxe o verbete mega para a cerebrologia. Sim. Onde o senhor traz várias características importantíssimas dentro da questão da semiconsciência. A Recim mais séria mesmo é quando as questões conscienciais, pensênicas, um grande número delas que eram trafares, elas passam a funcionar como trafor. Como trafor. Então, aquilo e a pessoa, ela hoje. começa a ter outros interesses, outras intenções. Outros valores. Aí começa a mudar tudo. Muda as prioridades, muda tudo. A coisa muda visceralmente, é da raiz. A coisa vai mais séria, na essência. Aí vai chegar essas coisas ocorrem. no eixo principal, na raiz principal. Agora, isso aí que às vezes o povo chama que é mutação, mas não chega a ser uma mutação, é reciclagem. Entendeu como é que é? Claro. Agora, a pessoa, às vezes, é porque já está no ponto, ela está madura, é a hora. Entende? É como se fosse somando várias... São outra coisa, quase sempre quando ocorre isso, é porque tem um amparador que levou a pessoa para falar com a gente. Entendeu? Entendi. Então, está na hora. Agora, quando é um caso desse, às vezes eles falam assim, fala tudo. Aí eu abro o jogo, eu solto os cachorros, falo tudo que tem. A gente percebe também, né, o pessoal que chega aqui, tem gente que chega bem mais preparado, bem mais próximo a esse Não, ponto. e tem alguns que já chegam mesmo para ouvir a situação, eles já vêm já preparados para isso. De vez em quando tem. Professor, aqui na auto-minimarcologia, no verbete dicionário, você coloca ali as questões do minimarco e o processo dele ser um ponto decisivo, muitas vezes um mega dado, né? Então, o minimarco, ele pode acabar sendo uma mega informação para... Pode. Geralmente, vocês nunca viram falar em minimarco, né? É a primeira vez. Não é a primeira vez que vocês estão ouvindo Minimarco, falar? sim. Agora, veja, eu sei disso desde a minha adolescência. Mas eu começava a falar nessas coisas, ninguém admitia esses processos. Mas veja, hoje eu já tenho uma ideia de, pelo menos, expor a situação, como é que é, para o povo entender. Agora, uma coisa boa, que é bom aqui ver, são esses 7 itens retrocognitivos que eu coloquei aqui. Esses são só para chatear, porque isso aí é a base de tudo.
Viu, o Fafá? Olha aqui. Reto detalhe, reto faceta, reto fragmento, reto minudência, reto nuance, reto particularidade e reto pormenor. Você vai falar assim, isso tudo é a mesma coisa? Assim, parece, mas não é. Agora eu chamo aqui de retro mini cons. Olha lá, retro mini cons. Isso aí é importantíssimo. Professor Valdo, a técnica... Se a pessoa começar a entender isso aqui, e ela começar a examinar a si mesma, vocês vão descobrir uma opção de coisa em vocês. Por exemplo, isso que eu estava vendo, é imprescindível na autoconscienciometria você analisar esses mini marcos, então. Não tem jeito. Agora, por exemplo, aqui tem muitas aproximações simples, as coisas se parecem. O cara vem aqui e fala assim, reto minudência com reto pormenor, isso não é a mesma coisa? Reto detalhe? Mas não é bem assim. Então, vamos examinar que você vai ver. Não existe duas palavras iguais com o mesmo significado. A gente tem que pegaria... examinar. Se você pegar o próprio dicionário, o dicionário vai ser a meu favor, ele vai mostrar as diferenças. Pegaria item a item desses aqui e faria o detalhismo de cada detalhe, de cada faceta. Não, de cada manifestação parapsíquica. Você entra no detalhe. Agora, se for possível entrar na retrocognição dele, que é o ideal. Que aí você vai ter o processo do passado que vem para o presente. Você se atualiza. Você tem uma cosmovisão da sua realidade. Agora, por exemplo, aqui, tem detalhes aqui que não tem no conscienciograma. Pois é. Nesse perpetuo. Tem coisa que não tem no conscienciograma. Isso precisa de entrar. É o tal negócio dos 50 mil que eles vão fazer, você tem que estudar. O dicionário vai ter uma opção de coisa que não tem no conscienciograma. Isso já é um forte adendo ao conscienciograma. Aqueles 50 itens, 50 mil. Eles vão ter que estudar. O dicionário vai encher disso aí, vai ter uma opção lá dentro. Entende? Vai ajudar. Okay. Isso que o ADR está falando, né? Então, vamos pegar aí, é como se a pessoa pegasse uma característica, uma área da personalidade, por exemplo, vamos ver. Por exemplo, a pessoa é clarividente. Okay. Ela está perdida, é muita coisa que tem que examinar nos detalhes de clarividência, cada um é diferente do outro. Analisar esses 7 itens, os 7 itens para ver. A manifestação desses 7 elementos dentro da área Primeira coisa, tem que estudar essas palavras. O que significa isso? Sim. Se ele não está acostumado com o processo de parapsiquismo, ele deve ir a um dicionário e ver o que quer dizer isso. Okay. E depois pôr o retro antes, que é o afixo. Entendeu? Que é no caso, prefixo. Sim. Tem que ver. É o jeito. Agora aqui, gostaria de saber como se comporta uma pessoa que sofre de autoassédio e outra que tem heteroassédio. Sai dessa. Quer explicar? O autoassédio é quando a pessoa assedia com próprios pensamentos, próprias emoções, próprios sentimentos, né? Então ela tem uma auto-intoxicação energética, ela se intoxica com ela mesma, né? Com o que pensa e com o que sente. E através disso vai vir os assediadores para puxar aquela energia, né? Para deixar a pessoa mais para baixo ainda, né? Então ela vai chamar os assediadores. Quando a pessoa, quando ela tem um PCN mais sadio, né? Se o assediador vem tentar fazer o assédio, ela consegue manter o equilíbrio energético e emocional, né? Não deixando se abalar pelo heteroassédio, né? Agora aqui, é um professor de filosofia, lá do interior de São Paulo. Professor André, poderia falar em Fatologia, página 1, quarta linha, sobre a brincadeira do jogo do copo? Ainda é praticada? Quais as consequências multidimensionais de sua prática? Então, essa está falando é o IA, o nome dela. Essa é uma brincadeira muito irresponsável, né? Porque você põe o copo lá, põe várias palavras e faz evocação, né, de consciex, certo? E pode vir qualquer consciex, pode vir consciex assediadoras, e para tentar pegar peças, né, assediar as pessoas assediadoras, doentes também, doentias, que podem pregar peças, né, nas pessoas que estão praticando o jogo do copo. É muito comum ainda, né, esse jogo, certo? E pode ter consequências mais graves, né? Porque você está fazendo uma invocação da baratrosfera, invocação extrafísica, e muitas vezes com intenções
bobas, de brincadeiras, de curiosidade, egocêntricas, egoísticas, né? E vai trair consciências do mesmo padrão, do mesmo nível de intencionalidade, né? E é comum ouvir que pessoas estavam fazendo essa brincadeira e teve efeitos físicos, né? Cortegais, né? Esse tipo de coisa que pode acontecer, né? Então, a invocação da baratrosfera, praticamente, porque não tem um objetivo assistencial, não tem um objetivo da interassistencialidade, é mais por curiosidade, por egoísmo, por egocentrismo, ou má intenção. Né? André, aqui no B, por favor. Eu só queria voltar a uma resposta aqui anterior, de uma pergunta anterior, sobre os diagnósticos errados da psicologia e psiquiatria. Né? Pelo que eu entendi, você disse que é importante que o profissional esteja aberto para essa questão da multidimensionalidade e faça um encaminhamento correto. O que eu queria... Faz o esclarecimento, no caso, né? O que eu queria que você abordasse é a questão da ética em relação à legalidade disso. Bom, assim, no caso aí, quando a pessoa está trabalhando profissionalmente, né? E vê que a pessoa está desenvolvendo, tem um fenômeno parapsíquico, né? E não é uma psicose, ela não pode simplesmente estar remediando a pessoa de qualquer forma, né? Ela também não pode estar, se a pessoa não tem, ela tem que procurar investigar se ela tem algum conhecimento sobre parapsiquismo, né? Ela tem que saber como ajudar da melhor forma a pessoa sobre aquilo ali, né? Perguntar a ela sobre o que é que ela percebe, o que é que ela acha daquilo, né? Então, por exemplo, o psicólogo vai ter que se ater às suas atividades, né, profissionais, certo? Ele não pode pular fora daquilo ali, certo? Mas também não pode negar aquelas ocorrências, né? Agora, os conselhos aí que regulam psicologia e psiquiatria, até onde eu sei, não permitem isso, né? Não permite não, né? Então, você não pode também, por exemplo, se a pessoa é psiquiatra, se a pessoa chega com alguma manifestação de fenômeno, a pessoa não pode simplesmente estar remediando à toa, né? Não sei se psiquiatra quer falar alguma coisa. Eu não sou nem psicóloga nem psiquiatra, eu apenas lido com milhares de pessoas que apresentam esse fenômeno. O psiquiatra, o médico, de maneira geral, o psicólogo, ele não pode fechar a hipótese parapsíquica. Isso o conselho não rege. O psicólogo e o psiquiatra podem perfeitamente abrir a hipótese parapsíquica e deixar a pessoa procurar os meios para encontrar uma solução para aquilo, principalmente leitura, informação, vamos dizer, cultura parapsíquica, é o que mais falta, né? As pessoas são, às vezes, muito dotadas na sua área, mas são incultas parapsíquica. Elas vão tratar da personalidade humana com a incultura parapsíquica ou a ignorância absoluta sobre aquele tema. Então, pelo menos quando o profissional abre a hipótese parapsíquica para o paciente, ele já está fazendo um grande favor à civilização, porque ele está trazendo uma outra hipótese. Dezenas de fenômenos parapsíquicos têm a sua correspondência na psiquiatria e não são psicopatologias. Então, é importantíssima essa cultura para o profissional. Ele não precisa acessar a conscienciologia, ele não precisa ter uma crença religiosa, nada disso. Ele pode só não ser inculto, ignorante, que quando ele faz isso, ele faz um atestado de ignorância de milhares de obras que já foram escritas sobre o tema e que a pessoa, por algum problema até pessoal, nega. E isso o conselho não rege. O conselho não pode reger o autodiscernimento do profissional de saúde. Mas ele não tem nada para fazer ali, mesmo que a maioria deles não é nem sensitivo. Quer dizer, como é que o psiquiatra, ele conhece muito bem o Lexotan, o Prozac, ele tem uma vasta cultura nisso, mas muitas vezes a cultura dele é zero em outras áreas. Ele não vai fazer nenhuma intervenção terapêutica parapsíquica, e nem o psicólogo.
vai fazer nenhuma intervenção terapêutica, mas ele pode abrir a hipótese parapsíquica para que o paciente tenha a oportunidade de estudar, de saber o que está acontecendo com ele. Afinal de contas, a vida é dele. O bem-estar ou o mal-estar dele é dele. Ele que vai levar aquilo para frente. Por exemplo, quando está comigo, eu pergunto para a pessoa, o que é que você acha que é isso? Eu vejo que tem algum fenômeno parapsíquico, eu pergunto, o que é que você acha? Geralmente a pessoa já sabe alguma coisa, ela mesmo sabe, ela mesmo vai falar, né? Ela mesmo tem, a maioria das vezes já tem abertura, né? Mas só como tem muito preconceito em relação a isso, né? A pessoa se defende, ela não abre o jogo. Mas a maioria das vezes... Seria bom você lembrar da consciência terapia, da OIC. Olha o que a OIC tem aí, tudo abrindo o negócio todo. Tem tudo aí. Psiquiatra, médico de várias especialidades, psicólogo de várias especialidades, tudo trabalha lá dentro. Então, essas coisas existem. André, página 2, por favor. Parafatologia, na 5ª linha, poderia ampliar a imaturidade do sensitivo ao vivenciar premonições de fatalidades? Sim, então, é comum a gente ver que a pessoa tem a precognição, né, de ocorrências de fatalidade, de acidentes, né, acidentes aéreos. Então, é comum o registro de precognições de acidentes de aviões, né, até de navios, né. E, às vezes o sensitivo tem acesso àquela informação ali e ele não consegue lidar com aquela situação, né. Porque vê várias pessoas morrendo, várias pessoas sofrendo e ela não consegue lidar com isso, né. Às vezes muito se sente até culpado por não conseguir evitar aquela situação, né. E a pessoa tem que refletir que aquilo ali muitas vezes é um efeito, a lei de causa e efeito, né. Lei kármicas, né, que rege aqueles acidentes ali. É uma imaturidade, então, pela pessoa não saber lidar com a informação. Imaturidade não saber lidar com aquela informação. Né? E o que você sugere como forma de lidar com premonições, por exemplo, de fatalidade? Entender o processo, né, de causa e efeito. Né? Então, muitas vezes, muitos acidentes são feitos por causas kármicas. Né? Então, a pessoa começar a olhar por aí, né? Não se sentir culpado por causa disso, né? Porque não consegue evitar as situações e tal. Obrigada. A síndrome da distorção da realidade. Você pode falar um pouco sobre isso? Síndrome da distorção. Na página 3, sindromologia. Que medo provoca essa síndrome? Sim, então o medo muitas vezes provoca uma distorção do que está acontecendo, né? Então, se a pessoa tem muito medo, a pessoa tem parapsiquismo. Aí chega uma parador lá para ajudar ela. Se ela tem medo, ela pode distorcer, pode achar que é um assédio, né? Pode achar que é um assediador. Então, o medo provoca a distorção do que está acontecendo, né? E o contrário também, chega o guia cego lá, o cara acha que é um parador, a pessoa está com medo. Então, tem vários medos que distorcem o que está acontecendo, né? A realidade. Senhor Valdo, novamente, aqui com relação ao mini-marco, em relação também ao verbete do André aqui de medo, no caso, o mini-marco o senhor coloca no sentido homeostático e também na questão como podendo ser um trafal, né? Pode haver um marco que gere a questão do medo, retrocognitivo também, né? Pode, não é possível. Então o mini-marco pode gerar até a profilaxia desse medo se você souber trabalhar com esse mini-marco também. O parapsiquismo, ele amadurece a consciência mais depressa. Ele intensifica a capacidade de discernimento da pessoa. Por quê? Ele leva a pessoa a raciocinar de uma maneira que ela faz abordagem cosmovisual, quer dizer, cosmovisiológica. Há uma abrangência nisso. Essa expansão faz a pessoa pensar mais, amplia o problema. Uma pessoa, por exemplo, chegou aqui, depois, 3 anos depois, ela voltou, depois que eu tinha conversado com ela a primeira vez. Então, ela virou para mim e falou assim, olha, uma das coisas mais interessantes que tem, que você não falou para mim, quando eu comecei a examinar minhas coisas, com tudo isso, esses dicionários cerebrais aí que vocês tocam, eles aumentaram. Quer dizer, aí eu expliquei para ele, não, o que aconteceu com você é que você está fazendo retrocognição, você recuperou os cons. Então ele começou a ter muita facilidade de raciocínio e disposição, que ele não tinha antes. Então veja,
Isso foi através dos estudos. Agora, ele tinha, assim, desconfiômetro ligado a respeito de clarividência. Mas não tinha muita experiência de nada. Aí, veio aí, eu dei informação para ele. Antes, depois, ele aparece e fala, olha, melhorou foi também a minha cabeça, isso você não falou. Agora, engraçado, assim, você está cobrando de mim porque eu não falei dele? Está entendendo? É muito interessante isso que eu chamo de neuroléxico, por causa da retrocognição. Agora, ele não chegou a especificar e a definir, diagnosticar, que o processo do neuroléxico dele aumentou devido ao processo de retrocognição. Não, ele não uniu as pontas. Nesse caso, na heteroconsciencioterapia, no apoio do consciencioterapeuta, é muito Ele importante. ajuda demais, ajuda demais. E outra coisa, a consciencioterapia tem um assunto muito interessante, que são duas pessoas, dois técnicos ficam falando com a pessoa. Duas pessoas é muito diferente de uma só. 4 olhos enxergam mais do que 2. 2 cabeças enxergam mais do que uma. Então, isso aí, às vezes, o que uma pessoa não vê, a outra vê. E ali encaixa, faz associação de ideias. O processo desse tratamento e da abordagem semiológica, anamnéstica da consciencioterapia é muito superior à da medicina. No ECP1, de certa forma, também acontece a mesma coisa. Os professores, como sendo 2 professores, podem, enquanto um está interagindo, o outro está investigando, avaliando. Pois é. Não, é um suporte, né? Um segura o outro. Isso é muito importante. Em coisas muito sérias na vida, geralmente eles colocam 2 pessoas técnicas juntas. Vocês já notaram, por exemplo, que investigador e processo de polícia, de exército, a maioria são 2. Eles têm até o nome, né, que eles dão para isso, né? Como é que é? Não, tem o nome da parceria, mas Cosme e Damião é um deles. Pois é, Cosme e Damião. Agora veja, porque a coisa aí é séria. Agora, ó, existe uma coisa a respeito disso, Adélio, que é muito interessante. Há um filme, você está entendendo, sério, chama O Mensageiro. Você já ouviu falar nesse filme? Sabe o que é, né? Que é o negócio do homem que leva o outro técnico e os 2 vão para falar que o cara morreu na guerra. E aquilo é terrível, né? O negócio não é fácil. E o livro, eles especificam e mostram os 4 casos, mais ou menos, no filme. Os 4 casos do processo o que é que fala na hora de mostrar a situação. Então, o mais velho tem todas as técnicas. E ele não tem humanidade em nada. É tudo um técnico. Só fala daquilo como se fosse uma máquina. Agora, o mais novo que está levando, ele é mais humano. E ele é que esteve na guerra mesmo para valer. O outro não esteve assim, do jeito dele. Esse mais novo é considerado um herói. Agora, ali é muito interessante a gente ver o problema da emoção junto com a ideia e o processo da guerra nos Estados Unidos. Lá pelas tantas, o filme é até contra o processo da guerra, com tudo que eles fazem. Olha que eles examinaram tudo quanto é detalhe. Mas se você for olhar, o negócio é contra. O Mensageiro, vale a pena pensar. As reações inevitáveis de uma hora para outra, eles estão esperando que o povo vai dar uma reação contrária, eles começam a agradecer, choram, entende? Às vezes um homem, aquilo lá é impressionante. Você sabe como é que é o filme? É o seguinte, são 2 caras que um está ensinando para o outro, que é o herói que veio da guerra, então está ensinando para ele que ele aí ia fazer a notificação da morte da pessoa lá, do soldado ou da dona, que estava trabalhando em alguma coisa na guerra. Então eles levam para o responsável principal, a mulher, a esposa, o homem, alguma coisa nesse sentido, o pai, a mãe. Então ele tem que falar aquilo de acordo com a técnica que o próprio Pentágono dava ao cara. Então a reação que tem ali é um negócio horrível, né? Como serviço, não vale nada, o negócio é terrível. Mas veja, isso eles são obrigados, eles têm que enfrentar aquilo. Não tem por onde fugir. Então ali você vê muito processo
na cabeça da pessoa, como é que funciona rápido o processo. Você está entendendo? E são dois abordando também, né? São duas pessoas abordando. Quer dizer que você viu esse filme, né? Já vi, é muito bom. Pois é. Inclusive a reciclagem que os mensageiros acabam fazendo por estarem envolvidos com esse processo também. Agora, eles terminam assim, para não criar problema com o exército, né? Ele só despede da mulher, não fica com ela, nem nada, a tal. Porque o homem tirou partido, né? Numa das mulheres que foi falar que o marido tinha morrido, ele se apaixonou por ela. Então aquilo criou um problemão. E o companheiro dele acabando com ele, com o negócio. Agora, a turma, aquele companheiro dele é um grande ator. Ele é perfeito, o cara é terrível, a cara, tudo que ele faz é uma perfeição. O filme é muito bem feito nisso. Mas agora, é bom ver isso, porque lá no fundo, o filme é contra a guerra. Muito embora eles tenham feito, aquilo é aquele negócio, né? Tem de tudo, né? A gente nunca sabe, o diretor, quem é que fez, infiltrado, ele fez uma infiltração. Né? Professor, só mais uma questão aqui no item argumentação, na página 17, quando o senhor fala da autocicatriz somática, esse ponto da acupuntura no pavilhão auricular, apontando provável parapsiquismo, o senhor poderia aprofundar um pouco mais esse ponto de acupuntura? Qual que é o número que você falou? É o número 2. Número 2, autocicatriz somática, é esse? Tem a parte da acupuntura ali. Com lógica, deve ser inserido neste item o ponto ou sinal da acupuntura no pavilhão auricular. Pois apontando é esse que eu tinha falado aí antes, que eu tinha explicado. Na acupuntura tem um negócio aqui, que eles usam aí no pavilhão aqui, que tem um ponto que eles acham que pode ajudar o processo de desenvolvimento mediúnico das pessoas, etc. Agora, muita coisa é isso, é autocicatriz somática. Agora, aqui eu falo de Birchmark, a dragona parapsíquica, né? Agora, essas coisas existem. Por exemplo, nem sempre é uma dragona, a pessoa tem uma marca de nascença? Não, isso aí, a marca de nascença, às vezes, quase sempre é patológico. A dragona é uma das únicas coisas que você vê que é positiva, que a maioria é patológica. Então, a pessoa tem aí uma marca, aí, um negócio grande, aquilo é morrer esfaqueada na outra vida. Aquilo fixou. Que às vezes foi muito recente. Então, o psicossoma faz a impressão, ele passa, sabe? A impressão do processo é aquilo que cria uma cicatriz no corpo. Se a pessoa nasce com aquilo já é notado? Já nasce, é birthmark, é nevo, é marca de nascença. Como eu falo, é marca da fábrica. A investigação... É trademark, é a marca do comércio, da indústria. Entende? A fábrica criou aquela marca. Mesmo assim, a investigação é importante, nesse mini-marco. Né? Não, é muito importante. Por exemplo, na questão do estudo da reencarnação, das vidas sucessivas, o birthmark é básico para mostrar o que é que houve. Porque às vezes isso chancela, é um indício comprobatório, muito sério. Entende? Agora, o problema é que a dragona parapsíquica é uma coisa mais avançada, que não é para qualquer um, tem que examinar muito, ver, estudar, e é mais rara, que essa aí ela é positiva. Professor, e a marca de nascença, não sei se você já estudou sobre isso, que é avermelhada na região aqui do frontochakra, e que a mãe tem e os 2 filhos têm também. E que em algumas situações a marca fica mais destacada, em algumas não dá para perceber. Sei, aí também tem que examinar e ver a situação, que aí é um processo genético, entende? Mas tem que examinar como é que é o processo aí da área toda que tem aqui, fronto chakra. A dragona a gente só vê como clarividência? Não, ela é positiva, eu tenho aqui. Depois eu posso me desnudar aqui essa parte para você ver. 500 pratas. Hein? É físico, chefe. Você é bom você assim mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu te não consegui ver quando você fez isso da outra vez. O senhor não precisa tirar a camisa toda. Olha aqui. Está vendo isso? Eu estou vendo uma marca assim, tipo oval. Vem cá, é assim que a gente examina para liquidar com você. Escuta, eu hoje tenho 80 anos. Ela era muito mais
mais viva, colorida, e os cabelos eram pretos. Tá certo? Isso é que é o bem normal. Olha quantos centímetros são. Quantos centímetros? Deve ter o quê? Não, muito maior que 3 centímetros. Deve ter uns 8 ou 9. A tendência é que eles vão ter na média enorme. É. No meu caso era assim. Agora, veja, com o passar do tempo, isso aí pode alterar uma coisa ou outra, mas comigo nunca teve nada de alteração, a não ser velhice. Isso aí é patente? Eu hoje, por exemplo, eu estou com o braço branco que vocês estão notando, isso não sou eu. Eu sou um cara sardento. É que hoje eu não tomo mais sol, as sardas desapareceram. Eu hoje não sou mais ruivo. Eu era ruivo totalmente, tudo pintado. Está entendendo? Eu não tenho. Então isso desapareceu. Aqui a marca, ó, meu braço está branco. Eu nunca fui assim. Virei branco. Eu não era. Entendeu? Agora, o processo aqui é o mesmo. Agora, ele era muito mais nítido e escuro. Está entendendo? Agora, olha a altura do deltoide, do jeito que era. Agora, gente, isso tudo é secundário. Aqui, ó, isso tudo é secundário. A coisa séria não é nada disso. A coisa séria é a hora que eu estou lá em New York, o cara chega para mim que nunca me viu, me cumprimenta e fala assim, por favor, eu posso ver o seu ombro esquerdo? Nunca me viu na vida. Agora, o cara era de uma livraria, tinha uma biblioteca técnica de fenômeno, lá na parte da gerência, uma loucura, o velhinho, sabia tudo, foi conversar com ele, um negócio profundo. E como é que ele sabia disso? O filho da mãe nunca me viu. Como é que é isso? E outra coisa, ombro esquerdo. A hora que ele viu, falou assim, agora, você deve ter uma grande biblioteca, né? Agora, o que é que você pesquisa nessas coisas? Aí eu quis saber comigo como é que era. Tá? Você tem certeza, confiança, lucidez, autoconsciência do que isso significa na sua vida? Ele falando assim, ó, sério. Falei assim, sei tudo. Já me falaram várias vezes. Agora, o senhor está me dando surpreendentemente, está me dando mais uma prova dessa realidade. Olha o negócio bravo. Mas e daí? O que é que vocês explicam? Esqueçam a dragona e pensam no parapsiquismo desse velhinho comigo. Como é que ele vai saber o que é que eu tinha? Outra coisa, eu estava de roupa, tudo arrumado, paletó. Eu estava lá, que era New York, eu tinha que ir numa galeria, tinha que ir em outro lugar, falar com o povo, estava tudo arrumadinho, tal, alto nível, sabe? Terno branco, tudo arrumado. Hein? Mas como é que é isso? Como é que vocês explicam? Vocês estão entendendo? Então veja, esse negócio da dragona tem sua razão. Agora, arranja um livro sobre isso, vê se vocês acham. Não, isso não faz muito tempo, não. Foi depois dos meus 60. Está entendendo? Agora, ele examinou, viu tudo, quis saber como é que era, perguntou como é que era o meu nascimento, como é que era a minha adolescência, quando é que eu me interessei por fenômeno, tudo que aconteceu na minha vida. O cara, ó, assim, em cima do lance. Isso é uma marca que é assim um padrão nas pessoas que têm uma autoridade parapsíquica, é isso? Não, parece que fixa uma responsabilidade, não é autoridade, é responsabilidade. Então você não. É inevitável, uma pessoa que tem essa marca, ela tem que viver com parapsiquismo. Não tem jeito de viver sem isso. Tá, mas não é todo mundo que tem parapsiquismo. Se ela recalcitrar, pode dar um acidente e acabar com ela. Mas não é todo mundo essa que é a minha conclusão, que eu já tirei há muitos anos. Mesmo a pessoa tendo parapsiquismo, nem sempre tem a marca. Não, isso não tem nada que ver. O parapsiquismo todo mundo tem. Eu queria entender qual Agora, o que eu quero ver é a fixação da marca. Por que é que a pessoa é demarcada? Por que é que você veio com uma cruz na testa, tipo urutu? É isso.
É uma cruz na testa tipo urutu. Eu sou isso, é urutu. Quer dizer, um negócio terrível, é estigma. Você está entendendo? É estigma, querendo ou não. Você entende? Agora, o que é engraçado é isso. Como é que as pessoas sabem disso? Não foi só esse velhinho que falou isso para mim, não. Eu já vi isso. Uma vez, uma dessas mulheres que lê a mão, falou para mim, você tem uma marca no corpo diferente dos outros. Como é que é isso? Então começou a falar, e ela falou direitinho. Deve ser um negócio perto do ombro, etc. Aí eu tirei, abri a camisa e mostrei, não é isso mesmo. Essa era, li a mão dos outros. Vocês sabem que quiromancia é a pessoa que é médica, tem clarividência, que ela usa isso apenas como moldura da história. Mas tem muitas que são autênticas. Tem nada na mão assim que denota alguma coisa? Não, isso tudo é bobagem, isso tudo é para induzir o processo. O que interessa é o que a pessoa sabe, a percepção dela. Mas, olha, nós esperamos, então, você com mais 200, tá certo? Então, os comerciais, por favor. Obrigada. Gostaríamos de lembrar para quem estiver interessado em assistir o curso do professor Valdo, nesta segunda-feira, das 8 às 10 e a 1 até às 15 horas. Por favor, façam a inscrição na recepção do CAEC. O evento é gratuito, mas mesmo assim precisam fazer a inscrição.